A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esdras. E hoje vamos meditar no capítulo 9, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes de Israel, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas se não têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com a dos povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro, porém eu fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Meus queridos, chegamos ao 9º capítulo do livro de Esdras, e aqui nós estamos vendo um trágico registro daqueles que retornaram do cativeiro. Nós vamos perceber que, segundo noticiado Esdras, o sacerdote, o escriba, nós vamos perceber que o povo de Israel, que havia retornado do cativeiro, havia se contaminado ao misturar-se com nações estrangeiras, desobedecendo assim uma orientação divina na lei do Senhor. E nós vamos perceber que isso trouxe uma grande comoção para o sacerdote Esdras, e este ficou aos prantos ao perceber toda esta situação. Veja que o texto diz que, passados tudo aquilo, ou seja, o povo de Israel veio com Esdras do cativeiro, e quando eles fizeram toda aquele sacrifício, todo aquele jejum, aquela oração para chegar na cidade, depois que eles chegam ali, então Esdras toma conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Eu quero lembrá-los que o povo, havia vindo uma primeira turma antes, com Zorobabel, e Esdras agora acabara de chegar. Então aqueles que já estavam ali estabelecidos há mais tempo, aqui o texto diz que eles tomaram das filhas dos estrangeiros que estavam naquela terra e se casaram, tiveram filhos com essas mulheres, trazendo assim corrupção para o povo. Ou seja, todo o trabalho que foi feito pelo Senhor no cativeiro, agora eles retornam do cativeiro e voltam a envolver-se com aquelas nações que não professavam a mesma fé, não serviam ao mesmo Deus, e estes casamentos, eles traziam a idolatria para os relacionamentos. Esta é uma recomendação divina também para a nossa vida cristã. A Bíblia também, no Novo Testamento, ela nos recomenda que nós não devemos nos prender a um jugo desigual, porque há um risco de que essa desigualdade nos faça contaminar e deixarmos de ser puros diante do Senhor. Isso era o que acontecia frequentemente no Antigo Testamento, e é o que nós vemos aqui
acontecendo depois do cativeiro, quando Neemias chega a Jerusalém. O texto diz que chega ao seu conhecimento de que o povo de Israel, que os sacerdotes, que os levitas e até os príncipes haviam caído neste erro e haviam então se casado com mulheres que não pertenciam à nação de Israel, o que era proibido pelo Senhor na sua lei. Então, meus queridos, nós vamos perceber que o próprio texto aqui está declarando que isso levou que o povo de Israel, eles transgredisse diante do Senhor. E isso fez com que o sacerdote Esdras, ele tivesse no seu coração o sentimento de que o mal novamente poderia vir sobre o seu povo. E é por isso, por causa do juízo de Deus, o temor do juízo de Deus fez com que ele diz aqui, olha, que ele rasgou a sua veste, rasgou o seu manto, ele arrancou os cabelos da sua cabeça e da sua barba e se assentou atônito. Ou seja, essa era uma forma natural de alguém expressar, ali que estava se humilhando por causa daquela situação. Ou seja, ele sofreu no seu interior ao ponto dele rasgar suas vestes e se humilhar e se lançar diante do Senhor, porque esse tipo de humilhação está declarado na lei, no Antigo Testamento, que era uma forma dele se declarar diante do Senhor, que ele estava reconhecendo o seu pecado e estava se lançando nos pés do Senhor, buscando misericórdia. E o texto vai nos dizer que ele chegou ali e se humilhou diante do Senhor, e ali ele ficou até o momento do sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, então, ele se ajoelha diante do Senhor e ele então começa a orar ao Senhor. E a oração de Esdras é que nos chama a atenção, porque nós vamos perceber que Esdras, na sua oração, ele não diz assim, olha, Senhor, o teu povo tem transgredido, a nação de Israel tem transgredido. Ele vai falar assim para o Senhor, que as nossas iniquidades, vai falar sobre as nossas culpas, ou seja, ele vai declarar diante do Senhor, ainda que ele não tinha nada a ver com aquela situação, ele vai dizer assim, olha, o pecado é nosso, a culpa é nossa, a transgressão é nossa. Isso que é uma intercessão diante do Senhor, isso é algo que o Senhor vai atender, que o Senhor vai ouvir, porque quando a gente está apontando diante do Senhor uma falha de terceiro, nós não nos identificamos com esta falha, possivelmente Deus não vai nos atender. Mas aqui nós estamos vendo que Esdras, ele se identifica com o pecado do povo e diz, não, é nosso pecado, é nosso pecado. Lembra-se de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele vai ter aquela visão do trono de Deus, ele olha e diz assim, olha, o povo, o povo do Senhor é um povo de lábios impuros, e eu sou também de lábio impuro. Ou seja, não é somente eles, eu também me qualifico na mesma situação. Era aqui o caso também de Esdras, se identificando com o pecado do povo. Então Esdras, ele se lamenta diante do Senhor, ele apresenta esta causa diante do Senhor, ele chora diante do Senhor por causa do pecado do povo de Israel. Então esse é o caminho que Esdras encontrou para apresentar aquela situação diante de Deus. Mas e agora? Como resolver esta situação? Como trazer um resultado que será agradável diante do Senhor? Como acabar com essa inclinação para o pecado que agora o povo havia se envolvido? Isto é o que nós vamos ver em nossa próxima reflexão, e eu aguardo você lá. Um abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus.